Olá, eu sou a Natália Souza e esse é o terceiro episódio do podcast Voe, a voz do ouropretano empreendedor. Hoje o nosso convidado é o Márcio Ábido, ouropretano, atual presidente da Conventions e Visitas Bureau, que também foi o fundador. Ele que é ouropretano, formado em Engenharia Civil e em Direito, está há mais de 40 anos no ramo. Márcio, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por estar aqui. E conta pra gente, quem é Márcio Ábido? Conta pra gente um pouco da sua história em Ouro Preto. Obrigado, eu que agradeço a minha presença aqui. Bom, eu sou ouropretano, nascido aqui na cidade. O meu pai veio de Itaguara, aqui para Ouro Preto. Ele veio como funcionário bancário, de banco, do antigo Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. E ele subiu e se tornou gerente da agência. E depois esse banco foi comprado pelo Banco Nacional, que também não existe mais, e funcionava ali onde hoje é a sede do Ministério Público, ali na Praça Reinaldo Alves de Brito. A minha mãe é ouropretana, nascida no distrito de Amarantina, e por conseguinte eu nasci aqui em Ouro Preto, sou ouropretano. Eu me formei aqui em Engenharia Civil, na antiga Escola de Minas, em 1971. E logo em seguida eu percebi, né, o raciocínio que eu tinha na época, que mais cedo ou mais tarde os engenheiros acabavam se entrando para a área gerencial das empresas, né? Eles começavam na parte técnica, depois iam galgando, subindo, supervisores, gerentes. Então eu pensei, né, na época, bom, como eu felizmente, né, eu não tinha necessidade de me manter, de trabalhar logo em seguida da formatura. Meus pais me ajudaram muito, meu avô. Então eu resolvi prosseguir os estudos na área de administração, né? Com esse pensamento que os engenheiros, mais cedo ou mais tarde, acabavam em áreas administrativas. A Escola de Minas era muito conhecida, né? Prestigiada no Brasil, era uma das únicas, uma das poucas escolas de engenharia. E tinham muitos engenheiros formados em Ouro Preto que chegaram a ser presidentes das empresas onde eles trabalhavam. Né? Um exemplo disso foi o Dr. Amaro Lanari, que foi formado aqui e fundou a Uzi Minas, na época, em parceria com os japoneses da Nippon Steel. Então, eu fiz um concurso de admissão, logo depois que eu me formei aqui, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que era uma das melhores escolas de administração de empresas do país, na época, e ainda é. Então, eu fui para São Paulo. Isso foi no primeiro semestre de 1972 e comecei a fazer o mestrado lá. Foi nesse período que eu tive a informação de que a Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, estava selecionando profissionais para irem fazer o MBA nos Estados Unidos. Na época, a Fundação João Pinheiro tinha feito um contrato com a Fundação João Pinheiro, que era um órgão do governo do estado, um órgão público, uma autarquia, para instituir em Belo Horizonte uma escola de administração, nos moldes de escolas que existiam na França, por exemplo, na Suíça, que eram escolas de renome internacional, e eles queriam estabelecer uma escola desse nível em Belo Horizonte. Então eu soube disso, me chamaram para fazer uma entrevista em Belo Horizonte. E curioso, né? Eu tinha 24 anos na época, nunca tinha viajado de avião, e eu tinha que vir em Belo Horizonte para fazer uma entrevista com um americano que estava conduzindo o processo, mas estava também em período de provas lá, de exames. Eu não podia vir para cá e ficar muito tempo fora. Então, pela primeira vez, com sacrifício, eu viajei de avião e vim para Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte, ser entrevistado por um americano que estava aí selecionando o pessoal para ir para os Estados Unidos. E felizmente eu fui um dos selecionados, porque eu já sabia falar inglês na época, eu sempre me interessei, aliás, por causa do meu pai, né, que me colocou em aulas de inglês. E quando eu era estudante, eu cheguei a ser professor de inglês aí no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. E acho que por causa disso também facilitou muito a minha escolha, né, de já conhecer a língua. E fui para os Estados Unidos, então, tranquei a minha matrícula lá em São Paulo, na escola, e fui para os Estados Unidos em agosto
de 1972, junto com mais 4 colegas que tinham sido selecionados também. E fomos para a Universidade de Colômbia, em Nova York. E felizmente os cursos, né, as matérias que eu tinha cursado em São Paulo, elas foram reconhecidas lá na Colômbia, eles me deram os créditos das matérias, e com isso eu pude fazer o mestrado, né, um MBA, num período mais curto do que os outros que foram comigo. Então eu acabei voltando uns 4 meses antes deles. E aí fiquei lá morando em Nova York praticamente 1 ano e meio, cursando a Universidade de Colômbia, a Escola de Negócios, e voltei no final de 73. E a gente tinha um contrato com a Fundação João Pinheiro, porque nós fomos como funcionários da Fundação, contratados. E nós tínhamos um contrato para permanecer na Fundação pelo menos o tempo que a gente ficou fora estudando, porque a gente recebeu o salário lá. É interessante que a cada mês o salário era menor, porque era convertido para dólar, e cada vez a gente recebia menos em dólar. Então foi um período assim difícil, porque apesar da gente conhecer a língua, né, era uma cultura completamente diferente para um rapaz de 24 anos que nunca tinha saído de casa, né? A minha experiência era 5 meses em São Paulo fazendo lá o mestrado, mas nunca tinha morado fora, principalmente num país, né, estrangeiro. Mas os primeiros 3, 4 meses de muita dificuldade de adaptação com alimentação, essas coisas todas. Mas depois a gente vai ganhando confiança, vai dominando o ambiente, né? No fim a gente estava já andando por Nova York, andando por Nova York para qualquer lugar. Tem uma rede de metrô lá muito, muito vasta, né? Que a gente logo aprendeu a usar. E foi essa a minha experiência. Aí voltei, fiquei na Fundação João Pinheiro o período de tempo que tinha que ficar, dando aula na Fundação, na área de finanças e contabilidade. E depois, interessante que quando eu estava lá em Nova York, eu conheci um brasileiro que trabalhava na Metal Leve, que era uma indústria de autopeças de São Paulo. Ele era o gerente financeiro da Metal Leve. E nesse período que a Fundação João Pinheiro estava implantando esse curso em Belo Horizonte, vinham os professores americanos da Colômbia para dar um seminário para altos executivos, que era feito lá no Grande Hotel de Araxá. E esse gerente da Metal Leve fez esse curso lá, que era um curso de 1 semana. Nessa época, quase todos os altos dirigentes das empresas mineiras fizeram esse curso. Presidente da CEMIG, presidente do BDMG, o pessoal do INDE, todos passaram por esses cursos e dado pelos professores americanos. E esse gerente conseguiu que a empresa dele, a Metal Leve de São Paulo, liberasse para ele fazer um curso mais extenso lá em Nova York, na Colômbia. Era um curso de 3 meses para executivos. E ele foi. E lá nós ficamos conhecendo ele, eu fiquei muito amigo dele, e logo que nós voltamos, depois que, ele voltou muito antes do que eu, porque ele foi para fazer 3 meses só. Quando eu terminei meu período na Fundação João Pinheiro, ele me convidou para trabalhar com ele em São Paulo, na gerência financeira da Metal Leve. Então, eu saí da Fundação João Pinheiro e fui para São Paulo. Morei lá praticamente 1 ano, porque depois ele acabou saindo da gerência financeira, as coisas mudaram um pouco. E também, por coincidência, né, as coisas sempre aconteceram assim para mim com muita coincidência, ou não sei, alguma coisa de Deus. Os meus colegas da Fundação, que tinham feito o mesmo curso que eu tinha feito lá na Colômbia, eles tinham ido para Uzi Minas, estavam na assessoria da presidência. E na época o presidente da Uzi Minas era o Amaro Lanari, que eu mencionei antes, que era formado aqui em Ouro Preto, e ele constituiu uma assessoria de planejamento empresarial. E esses colegas meus, que eram da Fundação, já estavam lá e me convidaram para ocupar uma vaga que tinha nessa assessoria de planejamento, exatamente nessa área financeira, que era a área que eu me especializei mais. Então eu saí da Metal Leve, São Paulo, voltei para Belo Horizonte e fui trabalhar na Uzi Minas, na assessoria da presidência, junto com esses colegas. E lá fiquei durante 5 anos,
até 1980, quando eu tive a oportunidade de entrar em negócios de família em Ouro Preto. E foi assim que eu voltei para Ouro Preto, em 1980, saí da Uzi Minas e entrei em negócio de família aqui, com lojas, né? Tem a loja Colé Presentes, e a gente tinha também a loja de móveis e tinha uma pizzaria. Era bem diversificado. Tinha também a parte de engenharia, né? Tinha uma empresa de engenharia. Bem grande, então. Mas rede de pequenos negócios, né? Eu voltei para poder me integrar nesses comércios de família. E aí ficamos trabalhando nessa rede, me associado com o meu cunhado, que tinha casado com a minha irmã, e a gente tinha sido colega no curso de engenharia. Ele é que me convidou para sair da Uzi Minas e vir me associar com ele. E tinha também a parte de motocicleta, né? A gente era concessionário da Honda na região. Ele era muito dinâmico, esse meu cunhado. Mas depois a gente tinha expandido a rede de motocicleta, tinha expandido tanto que tinha loja em Itabirito, tinha loja em Ponte Nova, loja em Lafayette e em Ouro Branco. E aí ele se mudou para Lafayette. A loja lá cresceu muito mais, porque é um mercado muito maior. E eu fiquei aqui em Ouro Preto com a parte que tinha aqui na cidade. E passou o tempo, a gente acabou separando os negócios que estavam muito espalhados, e eu acabei ficando com a parte que estava em Ouro Preto, que eram as lojas. Isso foi na década de 80, 1980. E interessante que logo que eu voltei para Ouro Preto em 1980, eu me interessei pelo associativismo. E eu via a questão da associação comercial, que é a dificuldade com associados. Aí o pessoal foi me incentivando a época que você voltou já tinha associação comercial? A associação foi fundada em 1934. É a mais antiga entidade empresarial aí da cidade. Eu acabei me animando e me candidatei lá. Foi chapa única, não tinha disputa na época. E acabei sendo eleito. E fiquei lá, continuo lá, né? Porque apesar de eu não estar na diretoria, eu sou presidente do Conselho Superior. Até hoje eles me mantêm lá no Conselho, que é um órgão consultivo, né? Sim. Não é um órgão deliberativo. Mas, então, comecei no associativismo nesse período e gostei muito e estou lá até hoje, né? Depois disso, a gente fundou o Convention Bureau, que o nome oficial é Instituto de Turismo e Eventos de Ouro Preto e Circuito do Ouro. Em 2005, fundamos também a BH, que é a Associação de Hotéis aqui em Ouro Preto. Isso foi em 2010. E estou aí no associativismo até hoje, batalhando. Da época que você começou com o associativismo, né, com o negócio de família, empresa, o que você vê que mudou da época que você entrou para a associação para o Ouro Preto de hoje? Eu acho que o que mudou mais é essa questão da informática, né, de redes sociais, de internet. Isso mudou muito a forma de fazer as coisas, né? A divulgação antes era em jornais, revistas, anúncios, outdoors. E hoje tudo é com base na internet. Então a gente teve que acompanhar essas mudanças todas e implantar a informática também nas empresas, né? Que antes era tudo manual e hoje você tem sistemas para tudo, né? Sistemas gerenciais, sistemas de marketing. A grande mudança foi essa. E quem conseguiu se adaptar está no mercado até hoje. Infelizmente muitos acabaram saindo do mercado porque não conseguiram se adaptar. E hoje em Ouro Preto o que tem acontecido é que a segunda ou terceira geração das famílias estão assumindo os negócios mais antigos, né? E isso tá modernizando os negócios, porque as pessoas mais antigas têm muita dificuldade às vezes de acompanhar e aí vão entrando os filhos, os netos e a coisa vai continuando. E como é que você vê a mudança do comércio de Ouro Preto para a época que você começou para agora? Eu falo assim de variedade, de segmentos, de tudo. Como é que você enxerga isso? E como é que foi essa evolução que você viu de Ouro Preto da década de 80 para Ouro Preto agora? Foi muito grande a evolução, porque o comércio em Ouro Preto naquela época, ele era praticamente baseado no centro da cidade. A gente não tinha esse comércio que tem hoje na Bauxita, né?
e espalhados em outras regiões. Hoje praticamente você tem loja para todo lado. Sim. E antes era tudo concentrado ali na Rua São José, na Rua Direita, na Rua do Ouvidor, praticamente só isso. Né? Até supermercados, né? Você tinha supermercados no centro de Ouro Preto. Tinha supermercado ali no Rosário, né? Que era um dos principais supermercados de Ouro Preto, era ali na Rua Getúlio Vargas. Tínhamos supermercados na Rua Direita, a Rua Conde Bobadela. Não consigo imaginar um supermercado na Rua Direita. Exatamente. A gente tinha distribuidora de bebida ali no Pilar, no bairro Pilar, distribuidora de cerveja, Antártica, tudo ali no centro, né? E aí foi ficando muito difícil você manter um comércio no centro por causa de estacionamento, por causa de acesso de caminhão para descarregar mercadoria. Então, por exemplo, a distribuidora de bebidas, entravam carretas com engradados de cerveja, de refrigerantes, para descarregar ali no Pilar, né? Carretas enormes. E com isso o pessoal foi tendo que sair do centro. Né? Hoje, por exemplo, não tem grandes lojas mais e grandes supermercados, grandes empreendimentos desse porte no centro. Tudo se estabeleceu, bauxita, estrada de contorno, né? E foram se virando. O mercado por si mesmo foi se virando. E você acha que essa descentralização do centro foi algo positivo para a cidade? Eu acho que foi, porque a cidade precisa crescer, né? E Ouro Preto é muito limitado nessa questão do crescimento. Porque a cidade tombada, você não pode mexer muito nos estabelecimentos que estão no centro, você não pode expandir, não pode construir nada de novo, né? Então, isso aí fez com que o comércio expandisse, né, em outras regiões, aumentasse o número de estabelecimentos. A gente tem hoje muito mais variedade de produtos aqui para o consumidor do que tinha naquela época. Então, nesse ponto foi benéfico. E com o tempo a gente, né, foi notando que os comércios do centro hoje eles foram se voltando mais para a área de turismo. Né? Restaurantes, cafés, lojas de artesanato, essas coisas onde o turista circula, né? Então foi uma modificação natural do comércio de Ouro Preto, essa mudança. Essa mudança também gerou mais empregos para a cidade, aumentou os recursos da cidade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O setor de turismo também, que sempre teve turismo em Ouro Preto, mas foi a partir do ano 2000, né? Tem 40 anos isso, foi que, 20 e poucos anos, né? Foi a partir daí que surgiram muitos hotéis, muitos restaurantes. Naquela época a gente tinha poucos estabelecimentos hoteleiros, eram aqueles mais tradicionais, e também poucos restaurantes, né? E a partir daí surgiram muitos estabelecimentos desse tipo, né? O meu próprio hotel, o Hotel Pousada do Arcanjo, foi no ano 2000 que foi inaugurado. Vai fazer 23 anos. E foi daí para cá que surgiram quase todos esses estabelecimentos que existem hoje, com exceção daqueles mais antigos, são poucos, surgiram de 2000 para cá. Então o centro realmente se tornou um local de circulação turística, que propiciou também o surgimento desses novos estabelecimentos e a saída de coisas mais antigas, mais tradicionais, para buscar outras áreas onde o consumidor local circula mais. Márcio, você está falando dessa aparecimento, né, de novos hotéis e tal. Conta um pouco sobre o Conventions and Visitors Bureau e também da Associação dos Hotéis e Pousadas da Cidade. Como é que funciona? Como é que foi criado? Se foi por causa dessa demanda mesmo de criação mais de pousadas, de hotéis, de muito hostels também na cidade? Isso. Bom, essa questão do Convention Bureau, na verdade, é uma ideia que veio quando eu morava em Nova York. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum essas entidades chamadas Convention and Visitors Bureau. Praticamente toda cidade tem um Convention and Visitors Bureau. E o Convention Bureau de Nova York, ele ficou muito conhecido, porque na época que eu morei lá em Nova York, o centro de Nova York era muito degradado. Não é? Depois tiveram um trabalho muito grande de revigorar o centro de lá. E eles fizeram uma campanha, né? O Convention Bureau de Nova York, ele fez uma campanha chamada I Love New York. Criaram essa campanha lá, tinha um coraçãozinho. E isso projetou muito
a cidade e projetou o convention também. Então eu fiquei me indagando, o que é isso? O que é esse negócio de convention bureau? Eu fui procurar saber, é uma entidade voltada para marketing turístico, né, para divulgação turística de uma cidade ou de uma região, e uma entidade também especializada em atrair eventos para cidades, congressos, seminários, etc. A história do Convention Bureau, ela remonta ao fim do século XIX. Começou na cidade de Detroit, Estados Unidos, que era uma cidade já industrial, né? No final do século XIX, estava aquela coisa da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, espalhou pelo mundo, e Detroit se tornou uma cidade industrial, indústria eletromecânica, indústria elétrica, e a cidade já recebia muitos visitantes, né, que na época se chamava businessmen, né, os homens de negócio, e eles já iam lá espontaneamente para participar de reuniões de trabalho e tal. Aí um jornalista de um jornal local publicou um artigo num jornal de lá, dizendo o seguinte: olha, Detroit já recebe muitos visitantes, muitos homens de negócio de forma espontânea, sem ter quase que nenhum apoio aqui na cidade, né, como turistas, né? Então, se tivesse uma entidade aqui formalizada que pudesse facilitar a vinda dessas pessoas para cá, que pudesse facilitar as informações do local para eles, isso podia aumentar muito o movimento de pessoas vindo para cá, fazendo reuniões, congressos, etc. Então ele publicou esse artigo, que na época foi muito polêmico, né? Porque o pessoal, né, os empresários ficaram, puxa, mas isso aí é coisa do governo, o governo é que tem que fazer isso, não somos nós que vamos gastar dinheiro para fazer isso. Mas, de certa forma, a ideia foi vingando, um grupo de empresários se juntou lá e fundou a primeira instituição que veio a se chamar Convention Visitors Bureau, posteriormente. Era uma entidade para facilitar, dar informações, né? Porque uma pessoa que vai para uma cidade participar de um congresso é um visitante. Sim. Então, por isso é que tem esse nome, Convention Visitors Bureau. Convenções e visitantes. Então, a entidade facilita a realização de convenções no local e facilita informações para os visitantes. Sim. Então, essa entidade começou lá em Detroit, depois se espalhou pelos Estados Unidos e depois pelo mundo, embora nem em todo lugar ela tenha esse nome de Convention Bureau. Às vezes é centro de visitantes, às vezes é agência de visitante, coisa desse tipo. Mas lá nos Estados Unidos se consagrou esse nome, Convention Visitors Bureau. E tem alguns conventions lá nos Estados Unidos que são enormes. Por exemplo, o Convention de Miami, né? Aí ele em vez de trabalhar só para uma cidade, trabalha para uma região. Né, a grande Miami, que congrega um monte de municípios, né? Lá em Las Vegas, por exemplo, o convento de Las Vegas ou de Los Angeles, são enormes, tem muito dinheiro, porque lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, praticamente não existe secretarias de turismo nas cidades, nos municípios. Esse trabalho de fazer divulgação fica por conta dos Convention Bureau. E lá tem uma lei que é chamada Room Tax, que seria a taxa de quarto, né, traduzindo ao pé da letra, que todos os hotéis têm que recolher essa taxa como se fosse um imposto, como se fosse um ISS aqui nosso. E esse dinheiro é direcionado para o convention fazer o trabalho dele, de divulgação da cidade, de material promocional, essas coisas. Então, por isso é que os convention lá eles são fortes. E aqui no Brasil, como tem secretarias de turismo nos municípios, uma parte desse trabalho que seria de Convention Bureau, as secretarias fazem. Sim. De fazer material de divulgação, elas só não fazem a parte de atrair congressos, porque a Secretaria de Turismo não tem essas estruturas para ficar gerenciando ou atraindo congressos. Mas a parte de material de divulgação, relacionamento com a imprensa, isso aí eles fazem. Então, aqui no Brasil, os convention não têm uma fonte de recursos garantida, igual tem lá. Né? E então, aqui, onde existe essa room tax, nas cidades que existem, que são as cidades maiores, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ela é cobrada pelos hotéis, mas de uma forma por adesão. É uma taxa que não é obrigatória, os hotéis que concordam em cobrar repassam isso para o convention,
mas nem todos aceitaram essa ideia ou fazem isso. Aqui em Ouro Preto, por exemplo, a gente não conseguiu ainda implantar essa room tax, né? Porque as pessoas às vezes não querem cobrar um pouco mais caro, embora isso seja quase insignificante, você cobrar R$1, R$2 numa diária que a pessoa está pagando e transferir isso para poder para o convention fazer material de divulgação, etc., seria ótimo, porque aí a gente não precisaria ficar dependendo do poder público fazer esse tipo de trabalho, né? Uhum. Mas então os conventions no Brasil, eles têm essa fonte de renda onde é possível, onde os hotéis participam, e também alguma verba, algum trabalho, algum evento que eles fazem que consiga gerar alguns recursos. Então nós criamos o convênio. Quando eu voltei, né, evidentemente estava já na associação comercial, eu me lembrei dessa questão do convention lá, que eu conheci lá em Nova York, e resolvi tentar fundar um convention por aqui. Na época, estava começando isso no Brasil. Os conventions mais antigos são do Rio e de São Paulo, que foram fundados por volta de 1983, 1984. E aí o de Belo Horizonte começou a ser falado nessa época, 1988 mais ou menos, e o nosso também nós começamos a falar mais ou menos na mesma época do que Belo Horizonte. Mas nós não conseguimos fundar assim de imediato, né? Belo Horizonte acabou fundando antes, no final da década de 80, e nós só fomos fundar em 2005. Uhum. Depois nós retomamos com a ideia e conseguimos fundar em 2005. E ele está aí até hoje trabalhando. Já a Associação dos Hotéis, a gente também juntou com os hotéis, porque o fundamental para ter um turismo na cidade é a participação da rede hoteleira. Sim. E da rede de restaurantes, por exemplo. É o segmento de hospedagem e alimentação. Então nós conseguimos articular com os hotéis e articulamos com a BHMG, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, e conseguimos fundar uma regional da BH aqui em Ouro Preto. Na época, foi a primeira regional da BH fundada numa cidade que não era a capital do estado. Uhum. A BH existe em todas as capitais do Brasil, mas fora de capital foi a primeira que foi fundada aqui em Ouro Preto. Então a gente fundou em 2010 e a história das duas entidades funciona aí até hoje. O Convention e a BH são parceiras também. A gente participa do Conselho Municipal de Turismo, né, as duas entidades. E a gente tem esse trabalho de atração de congressos, de convenções. Temos um trabalho estreito aí com o Centro de Convenções da UFOP. E a gente é procurado por organizadores de evento que querem fazer eventos em Ouro Preto, procurando informações sobre hotelaria, sobre restaurante. Então a gente facilita a vida desse pessoal de forma gratuita, nada é cobrado. Então é a história nossa, o Convention e a BH. Márcio, essa parte do associativismo e do poder público, como é que você enxerga isso? Você acha que funciona bem? Você acha que é importante? É muito importante a parceria com o poder público, porque tem certas coisas que a gente não consegue fazer sem um apoio, né? Por exemplo, a gente lançou aqui em 2019 o Festival de Turismo de Ouro Preto. Uhum. Né? A gente vê festivais acontecendo em várias partes do Brasil, e nós frequentamos muito esses eventos, né? Quando a gente ia para as feiras, a gente teve uma época de ouro, que nós podemos dizer, do Convention, que foi lá por volta de 2010, 2009, quando o governo do estado tinha um programa específico voltado para os Convention Bureau. Uhum. Então, onde o governo do estado ia nas feiras com o stand de Minas Gerais, ele facilitava para algumas cidades que tinham Convention Bureau e centros de convenções, facilitava a gente participar das feiras dentro do stand de Minas Gerais. Uhum. Então, durante uns 2 ou 3 anos, naquele período, a gente ia numas 7 feiras por ano. E essa participação era muito boa, porque a gente não tinha que pagar pelo espaço. Porque você ir para uma feira hoje e comprar um stand, comprar um espaço, nessas feiras muito grandes e famosas, fica um valor elevado, que a gente não tinha condição de arcar. Então, a gente indo com essa participação com Minas Gerais, a gente só tinha que gastar com a viagem, hospedagem, alimentação, ficava mais em conta. E nesse período a gente fez tantos contatos e conseguiu trazer tanta coisa para Ouro Preto em termos de congressos, convenções, que a gente conseguiu colocar Ouro Preto num ranking internacional das 10 cidades brasileiras que mais recebiam eventos internacionais. Nossa, que legal. Né?
tem uma entidade chamada ICA, que é International Congress Association, que mapeia esses eventos no mundo inteiro. Um evento internacional, para eles, é um evento que existe há mais de 3 anos, que ele fica circulando por vários países, ele não é fixo num lugar só, e que tenha um número mínimo de participantes. Né? Então ela mapeia esses eventos. E nessa época a gente conseguiu colocar Ouro Preto na lista dos 10 mais. Né? A gente ficou na frente até de Belo Horizonte nesse período. Os primeiros lugares era Foz do Iguaçu, Salvador, São Paulo, Rio, né? Mas aí foi uma época de ouro. E depois o governo de Minas foi mudando, né? Os secretários de turismo foram mudando também. Esse programa acabou. A partir daí, a gente ia nas feiras naquelas que dava para a gente ir, por causa dos custos, né? Mas nunca conseguimos ir com stand próprio, comprando um stand. A gente ia como visitante, levava materiais e fazia contatos lá com as agências, com as pessoas que interessavam, continuava fazendo o trabalho do convênio. Então é muito importante essa participação em feiras, que Ouro Preto não tem feito. Né? A gente até recentemente nós fizemos um ofício lá para o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, e para a Secretaria de Turismo, elencando umas 8 ou 9 feiras que a gente acha importante Ouro Preto estar presente. E sugerindo que se destaque uma verba aí no orçamento do municipal para Ouro Preto participar dessas feiras, seja com o convênio, seja com a Secretaria de Turismo, ou seja com os dois juntos. O fato é que a gente tem que participar desses eventos, porque é importante para Ouro Preto ficar na vitrine do turismo, né? Sim. Porque hoje Ouro Preto vive muito do nome Ouro Preto, que é um nome forte no mercado, mas não tem uma presença muito efetiva comercialmente falando, né? Porque todos os destinos hoje estão aí se vendendo, procurando se vender. O modelo que todo mundo fala é Gramado, né? Que tem lá um festival de turismo que já tem uns 30 anos de existência. E nós conseguimos fazer o nosso em 2019, com o apoio da universidade, com o apoio da prefeitura, com o apoio do Sebrae. Aí veio a pandemia, nós não conseguimos fazer em 2020 e 2021 e conseguimos fazer o segundo ano passado, 2022. E agora vamos fazer o terceiro em junho agora. Né? Então, a sua pergunta, né, é importante a parceria com o V, né? Muito importante, porque facilita muitas coisas, né? Sim. A gente já, para fazer esse festival desse ano, a gente já tem o apoio da Secretaria do Estado de Cultura, temos o apoio da Secretaria de Agricultura do Estado, porque a nossa ideia é promover no festival os produtos associados ao turismo, produtos rurais, desse pessoal que fabrica doce, fabrica geleia, licores. Sim. É muito importante ter esse pessoal. Então é importante a Secretaria de Agricultura, tanto municipal quanto estadual, participar. E os contatos que a gente está firmando com o BH Airport, que participou do de 2019. Em 2019, a parceria que nós fizemos com o BH Airport, ele ficou durante 40 dias antes do evento. Eles colocaram a divulgação do festival em todos os monitores dentro do aeroporto. Que legal. Durante 40 dias foi divulgado lá o Festival de Ouro Preto. E agora a gente está conseguindo novamente articular essa parceria com eles. E ainda não está totalmente formatada como que vai ser, mas eu acho que vai ser uma boa parceria, porque eles estão interessados em divulgar o aeroporto. Estiveram recentemente aqui em Ouro Preto, reunidos na Secretaria de Turismo, a gente participou. E eles têm muito interesse em divulgar o aeroporto para o interior por causa dos voos mesmo, né? Eles estão ampliando voos aí para vários países. Então a gente está na fase de articular essas parcerias para o festival agora de junho. E a gente espera que ele seja muito melhor do que os 2 primeiros e que a gente consiga fazer todos os anos com o apoio, principalmente da universidade, né? Que o espaço é da universidade, da prefeitura e do governo do estado e de outros parceiros. Muito legal. E Márcio, já que a gente está falando de negócios, de comércio, de empreender, o que é empreendedorismo para você? Empreendedorismo, primeiro, é ter muita coragem, porque no Brasil é sabido que o empreendedor sofre muito, né, com a burocracia, com a carga tributária,
é preciso ter muita vocação e as pessoas precisam ter muito pé no chão antes de começar um negócio. Porque a gente vê muita coisa começando aí, 3, 4 meses depois não consegue continuar. Porque as pessoas, a ideia, né, que o povo, né, que as pessoas geralmente têm, é que você abre um negócio e fica rico. Logo, logo. Quem dera fosse tão fácil, né? E não é bem assim, porque você, quando você trabalha para alguma entidade, você está fazendo aquele trabalho seu específico ali e não tem que preocupar muito com outras coisas, não. Agora, como empresário, você tem que preocupar com todas as áreas do seu empreendimento. Né? Área de pessoal, área comercial, área de compras, área de marketing, tudo, a manutenção, tudo você tem que conhecer um pouquinho. E você acaba conhecendo por necessidade. Você vai tocando a coisa para frente e vai se virando. Mas então as pessoas às vezes têm um dinheiro aí, ou recebeu uma indenização, ou saiu do emprego, recebeu alguma coisa, e acham que vão abrir um negócio para nós. Né? E não fazem às vezes uma pesquisa para saber o mercado, para saber os concorrentes, quantas pessoas que já estão no mercado, e isso é causa de muito fracasso. E às vezes a pessoa perde as economias dela por falta de uma análise. Então eu acho que ser empreendedor é você procurar primeiro saber se você vai ter fôlego para continuar, porque você não tem férias, só quando você pode dar uma escapulida, né? Eu, por exemplo, não tiro férias há anos e anos e anos. Férias que eu falo é você sair para uma praia e ficar 30 dias lá, de papo para o ar, sem preocupação. Então o empreendedor tem que estar disposto a isso, tem que ter muita habilidade para lidar com as pessoas, né? Com os funcionários, com fornecedores. Então ele tem que se preparar. Quem quiser abrir um negócio tem que procurar entidades aí, tipo um Sebrae, né, que pode auxiliar. Tem que procurar perder um pouco de tempo antes para fazer uma pesquisa do mercado onde ele quer atuar, né, para saber quantas pessoas já atuam ali, quem são os possíveis clientes, a localização que ele vai conseguir, né? Porque às vezes a pessoa abre num lugar porque tem um lugar disponível, mas às vezes não é o lugar mais adequado. Sim, mas Ouro Preto, que é uma cidade que já está difícil de crescer, saturada, né? Exatamente. Então, ser empreendedor tem que ter muita coragem primeiro e tem que se preparar. Agora, se tiver essa coragem, se preparar bem e for persistente, aí eu acho que ele tem condição de ter sucesso. Talvez não vai ficar milionário, não vai ficar rico, mas ele vai ter um negócio que é dele, né, que teoricamente ele não está subordinado a ninguém, mas na verdade ele está subordinado ao mercado e aos clientes e a todas as outras pessoas. Mas é isso, é pensar bem no que vai fazer e estudar bem a área que ele quer entrar. Você falou que você é formado em engenheiro civil, né? E na nossa conversa aqui nos bastidores você contou que você construiu o seu hotel. Conta pra gente como é que foi isso. Exatamente. Como eu estava falando, depois que eu me formei em engenharia, eu resolvi, antes de ir para o mercado, estudar administração. Isso eu já gostava da área e, como eu falei, no meu pensamento na época, os engenheiros que começavam a trabalhar na profissão, mais cedo ou mais tarde, acabavam numa posição de gerência. Então eu fui me preparar antes fazendo esses cursos de administração, mestrado em administração, etc. Então, eu não cheguei a trabalhar diretamente na área de engenharia, né, de construção. Quando eu voltei, eu fiquei dando aula, como eu falei, na Fundação João Pinheiro em Belo Horizonte. Depois trabalhei em São Paulo numa área financeira dessa grande empresa de autopeças. Voltei para Uzi Minas, trabalhando na área de planejamento empresarial. E depois voltei para o Preto para negócios próprios. E tinha lojas e esses negócios todos que eu já falei antes. Mas aí surgiu uma oportunidade de um terreno que nos foi informado que estava à venda, que é ali na área que se chamava antes, conhecida como Campo do Raimundo. É uma parte que hoje está meio bairro São Cristóvão, está meio Água Limpa, é uma área assim meio indefinida, mas o nome antigo mesmo era Campo do Raimundo. Até ninguém sabe ao certo porque que tinha esse nome, né? Tem gente que acha... Ninguém conhece o Raimundo. Ninguém. Tem gente que fala que tinha um camarada antigo lá que chamava Raimundo, outros falam que é porque tinha uma capelinha lá de São Raimundo. O fato é que é meio lenda, a gente não sabe exatamente. Mas apareceu um terreno lá que estava à venda e a gente foi lá ver e acabou comprando esse terreno. Era um terreno para centro de Ouro Preto, um terreno grande, tem 1.200 metros quadrados. E esse terreno, originalmente, a gente pensou em fazer
construir nele um depósito da nossa loja de móveis. Que a gente, além da loja Colé Presentes, a gente tinha uma Colé mobiliadora, loja de móveis, que era ali na Rua Paraná, que tinha 11 portas, era uma loja muito grande. E aí compramos o terreno e ele ficou meio quieto lá durante alguns anos, até que surgiu a notícia de que a Universidade de Ouro Preto ia transformar o centro, um antigo parque metalúrgico, num centro de convenções, que é hoje onde é o centro de convenções. E aí eu pensei, bom, se for ter um centro de convenções em Ouro Preto, provavelmente isso vai dar um impacto muito grande no turismo. A gente vai ter mais visitação, vai ter mais congresso na cidade. Então a gente começou a pensar em fazer nesse terreno, em vez de um depósito, fazer um hotel, uma pousada. E partimos para essa ideia, né? Arranjamos um arquiteto que fez os estudos, os projetos, e a gente então destinou isso aí para fazer o hotel, a pousada. E começamos isso em 97, que eu comecei a mexer no terreno lá para começar a construção. E foi o único empreendimento de engenharia que realmente eu trabalhei direto, que foi a construção do nosso hotel, que desde a primeira terra que saiu lá do terreno, até o último tijolo que foi assentado, ou pedra, eu participei. E aí inauguramos no ano 2000, levamos 3 anos para construir, e dentro do nosso planejamento, o centro de convenções ele iria ficar pronto antes do nosso hotel. Aí dava tempo de começar o movimento turístico na cidade e a gente se preparar. Só que o centro atrasou. Ele foi inaugurado só depois do ano 2000. Quando a gente já tinha o hotel pronto e funcionando. E aí foi muito difícil no início. No primeiro momento a gente teve um aspecto muito positivo, que a gente fechou um negócio com a Fundação de Belo Horizonte, que vinha fazer o Festival de Inverno em Ouro Preto. O festival antes era feito pela universidade. E foi o primeiro ano que a universidade abriu mão do Festival de Inverno e veio essa fundação, que era a fundação que gerenciava, que tinha a Top Cultura, né, a TV Top Cultura. E aí eles fecharam com a gente. Antes do hotel abrir, eles fecharam 1 mês de hospedagem para eles hospedarem toda a equipe deles, os convidados, jornalistas e tudo. Isso foi em julho de 2000. Então nós abrimos já com o cliente para 30 dias. E tivemos um movimento enorme lá, pessoas influentes, jornalistas e autoridades e tal. Aí depois que terminou o mês de julho, aí foi um marasmo, né? Porque caiu tudo, o hotel não era conhecido, estava um pouco afastado do centro, e nós passamos um bom tempo lá com dificuldade, até que as agências de viagens, as agências de turismo começaram a conhecer o hotel, conhecer a rua, e a gente, pelo fato de não estar exatamente no centro histórico, a gente teve que caprichar lá nos detalhes de qualidade, e com isso a gente conseguiu realmente nos firmar, embora a gente não esteja exatamente dentro das ruas do centro histórico. Mas, por outro lado, é vantajoso, porque na época que tem muita festa em Ouro Preto, muito evento, o centro fica meio barulhento. Lotado também, né? E lotado, e dificuldade de carro circular e tal. Então a gente está um pouco afastado, mas próximo o suficiente. Se a pessoa quiser a pé, ela vai a pé para a Praça Tiradentes e para o centro. Se não quiser, a gente estabeleceu um transporte próprio, que leva o hóspede do hotel à praça e busca, quando necessário. Né? É o único estabelecimento de Ouro Preto que tem esse tipo de serviço, né? Até por causa da necessidade da época, e depois, mesmo depois que o hotel ficou conhecido, a gente continuou, porque já estava tradicional. Necessário. Exato, também. Eu acho que é um serviço que não só ajuda o nosso hóspede, como ajuda a cidade. Porque se você tem lá um monte de carro de hóspede e todos eles vêm para o centro de carro, você está jogando mais carro no trânsito, gente procurando estacionamento, e isso aí de interesse, desafoga a cidade, né? Eu acho interessante isso aí, porque a gente sempre usa, por exemplo, Gramado como referência. Gramado, quase todos os restaurantes de Gramado têm transporte para buscar os turistas nos hotéis. Eles buscam e a pessoa janta e depois leva. Hotéis e pousadas de Ouro Preto aí, ó. Tem um carro próprio. Exatamente. Então, é um custo, sim, é um custo, mas você consegue, às vezes, alavancar o seu movimento, suas vendas. É um diferencial também, né, do empreendimento. Então, hoje a gente acaba ajudando até os restaurantes, porque a pessoa vem para o centro à noite, vem no transporte do hotel,
para a praça, vai jantar em outros locais, apesar da gente ter restaurante no hotel também, e muitos realmente usam o restaurante do hotel, mas a gente acaba trazendo um movimento também para a cidade. Isso ajuda, né? todo mundo, né? O hóspede fica satisfeito que ele não precisa se preocupar em estacionar, transporte, ele se sente mais seguro. Exatamente. Vocês conseguem, né, levá-lo onde que ele quer. Os outros estabelecimentos da cidade ganham com isso também, realmente. Então, a construção desse hotel foi realmente um grande desafio, né? Primeiro porque foi minha primeira obra como engenheiro, e segundo porque a gente estava fazendo um hotel que não estava no centro, bem nas ruas principais, e foi um desafio muito grande numa cidade que já tinha muitos hotéis, né? Hotéis tradicionais, de renome mesmo, e a gente conseguiu, com o tempo, se posicionar entre os primeiros e entre os melhores. É o que você falou sobre empreender, né? Ter coragem e persistência, né? Se você pesquisar aí nas OTAs, né, que elas são os sites de reserva e de turismo, a gente está sempre entre os primeiros lugares lá nesses sites, inclusive no TripAdvisor, que é um site de viagens. A gente, pela avaliação dos hóspedes, a gente é considerado o número 1 de Ouro Preto. Legal. No TripAdvisor. E no Booking também a gente tem uma nota muito significativa, né? Na parte de atendimento, que eu acho que é o grande forte que a gente tem, que a gente conseguiu criar uma equipe muito, muito coesa, com uma boa cultura do hotel, a gente tem nota máxima no TripAdvisor, né? Que a nota máxima, a nota deles vai de 1 a 5, mas 5 corresponderia a 10. Então a gente tem nota máxima no quesito de atendimento, e no Booking a gente tem 9,8, que é a maior nota de Ouro Preto no quesito de funcionários. Isso aí eu acho que é uma coisa fantástica, viu? E é uma reclamação constante em Ouro Preto, né? De muita gente, é o atendimento dentro da cidade. Isso aí é uma coisa que a gente, quando estava na associação, na presidência, a gente sempre teve essa preocupação de trazer esses cursos aí de atendimento, de qualidade no atendimento. Ainda fazem isso, né? A diretoria ainda preocupa com essa vertente aí, mas a gente teve um ano que a gente fez uma parceria com o Senac, e durante um ano inteiro a gente trazia cursos do Senac para várias áreas, área de camareira, área de garçom, área de atendimento. Foi uma parceria muito boa que a gente fez com o Senac, porque fechamos para o ano inteiro, e eles conseguiram estabelecer um valor mais acessível para a gente arcar, porque nada foi de graça, tudo a gente tinha que ter uma contrapartida de valor, né? Mas a gente conseguiu levar isso durante um ano, na época que eu ocupei a presidência lá, e isso também, na época, elevou a qualidade aí do atendimento, né? Também nas lojas, né? Não só nos hotéis. Agora, um grande sonho meu seria a gente fazer uma integração maior entre o comércio varejista da cidade e a parte de turismo. Porque eu sou do turismo e sou do comércio varejista também, né? A nossa loja está fazendo 50 anos. A Colé Presença está fazendo 50 anos. Ela começou em 1973. E eu sinto que o comércio varejista, ele quase que ignora o turismo. Ele fica muito voltado para o pessoal da cidade, mas esquece que às vezes você tem um congresso acontecendo em Ouro Preto, que tem às vezes 1000 pessoas na cidade de fora, que estão nos hotéis, né? Quem se beneficia um pouco disso são os restaurantes, que esse pessoal sai à noite, vai para os restaurantes, mas as lojas mesmo de comércio praticamente ignoram esse novo público que está na cidade. O ano inteiro tem gente de fora na cidade. E essas pessoas também compram. Elas compram presentes, lembranças para os familiares. Se está chovendo, precisa de um guarda-chuva, de uma capa, ou de uma roupa para poder presentear. Então eu tentei fazer isso na época, mas depois eu saí da presidência e a ideia meio que parou. Mas recentemente eu comentei lá com o Natalino, que é o presidente atual, para a gente retomar esse esforço aí. Porque você vai, por exemplo, em Gramado, eles têm uma rede de divulgação das atividades empresariais muito grande. Você vai em qualquer loja lá, você tem no balcão, você tem lá um monte de folhetos de outros comércios, ou de hotéis ou de restaurantes. Você vai nos hotéis, a mesma coisa, você tem lá um painel lá com folhetos de lojas, de prestadores de serviço. Isso é uma coisa que não tem muito em Ouro Preto, né? Lá no nosso hotel a gente tem uma mesa lá que a gente recebe muitos folhetos do pessoal aqui de Ouro Preto, que vai e deixa lá. A gente deixa divulgar lá táxi, lojas e cafés e tal. Mas isso tinha que espalhar mais na cidade, sabe? Cooperação, né? E o pessoal participar mais e
antenar que você tem um público circulando na cidade o ano inteiro, que é um público que podia estar circulando pelo comércio. Sim. E às vezes não está. Sim. Né? Então é um sonho que eu tenho. E um outro sonho que seria que se as lojas pudessem botar todo mundo vestido com trajes do século XVIII, para ser um encantamento, né? Eu coloquei isso, nós colocamos no hotel, o pessoal da recepção veste esses trajes no estilo do século XVIII, e nós criamos um projeto aí também que chama Ouro Preto no Tempo, um passeio pelos trajes na história, que nós temos uns trajes do século XVIII, e de vez em quando a gente coloca nas ruas uns jovens vestidos que ficam passeando pela cidade. Isso parou por causa da pandemia, porque não podia aglomerar, e aglomera mesmo, porque todo mundo fica encantado, quer tirar foto, e a gente está voltando com isso esse ano. E é uma coisa que o pessoal podia, né, fazer a mesma coisa, né? Ali perto do Antônio Dias, da igreja, tinha uma mulher, eu acho que era uma moça, uma mulher, não sei, que ela fazia fotos com roupas antigas, não era? Isso tinha... Eu lembro de ter visto isso alguma vez na minha vida, das minhas andanças em Ouro Preto. Isso já teve ali onde hoje é o Bené da Flauta, o restaurante. Ali perto mesmo. E tinha também lá no Pilar, naquele largo ali em frente à igreja do Pilar. O pessoal que tinha essas roupas, as pessoas vestiam para tirar foto. Sim. O nosso projeto é diferente, que a gente põe as pessoas nas ruas vestidas e os turistas ficam tirando foto. E o objetivo disso, encantando os clientes, você divulga a cidade. Porque quem tira foto com esse pessoal vai postar nas redes. Sim. Ó, tive em Ouro Preto, tem um pessoal na rua aqui vestido com roupa antiga e tal, legal. É um projeto de divulgação de Ouro Preto relativamente com custo muito baixo. Porque para você criar uma campanha de divulgação da cidade tem que ter recursos. E essa é uma divulgação que o custo disso é a fabricação das roupas, a confecção das roupas, e o custo do pessoal ficar passeando pela cidade, ter um custo de lanche, e a gente tem que dar uma gratificação para os meninos e tal. Mas é uma coisa razoável, bacana, que a gente dá oportunidade também para os jovens, estudantes que precisam ganhar algum dinheirinho. Alguém quer uma grana extra, né? E encanta os turistas, sabe? Então eu acho que se uma ou outra loja quisesse colocar ali, não digo todo dia, mas na época, fim de semana, na época que tem turista na cidade ou que tem algum congresso, seria mais um fator de encantamento aí da cidade, né? Então a gente tem essa grande, voltando à questão do hotel, né? O pessoal com essas roupas vestido lá na recepção é um atrativo, né? Muita gente também se encanta lá, tira foto com o pessoal. E a gente vai participar agora, esse mês ainda de março, do Salão da ABAV em Belo Horizonte, Salão de Turismo da ABAV. Nós vamos ter um stand lá do hotel, eu vou levar um pessoal vestido também, a gente já participou disso em anos anteriores, para divulgar o hotel, e encantar com as roupas. E nesse salão também a gente vai ter um stand do Festival de Turismo, e o pessoal vai também circular com as roupas vestidas, um stand para divulgar o convention e divulgar o Festival de Turismo. E a prefeitura também vai participar lá, que eu sei que eles reservaram um stand lá através da Secretaria de Turismo. Então Ouro Preto vai ter 3 pontos esse ano de divulgação no salão da ABAV. Ele acontece agora, acho que 17 e 18 de março, é semana que vem, e no Hotel Daihel, que fica ali na Rua Espírito Santo, no centro de Belo Horizonte. Entrada gratuita para quem quiser ir? Uma visitação gratuita. E nós também, eu vou em São Paulo agora no princípio de abril participar da WTM, que é uma feira de turismo também muito significativa, da WTM Latin America. O estado de Minas vai ter um stand lá, que pelo que eu fiquei sabendo, vai rivalizar com o stand de São Paulo. Vai ser um stand do mesmo tamanho do stand de São Paulo, né? Numa feira que vai durar 3 dias. De frente. Então nessa feira eu vou como visitante, né? Porque a gente não tem como colocar um stand lá. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar muita gente lá de Minas, no stand de Minas, e o secretário e outros conhecidos lá. Então é importante a gente participar dessas feiras. Todo ano eu vou na Equipotel, que é uma feira de produtos, equipamentos e serviços para hotelaria. Agora em maio tem a FISPAL, que é uma feira de alimentação.
que é food service, né? Uma feira de alimentação que também é muito interessante para restaurantes e para hotéis também. Então eu gosto de ficar circulando. Para mim, além de trabalho, é uma diversão, porque como eu disse, como eu não tiro férias, eu vou para um evento desse, durante pelo menos 3 dias eu saí do dia a dia e tô vendo outras coisas. Ô Márcio, para finalizar aqui, você está falando muito dessas feiras, então Ouro Preto, você acha que é importante os empresários aqui, os comércios da cidade, começarem a participar mais dessas feiras, nem só por divulgação da cidade, mas mesmo para aprimoramento dos próprios comércios? Sem dúvida que é importante, né? A gente já fez em anos anteriores, a gente já montou missões junto com o Sebrae para levar o pessoal para a Equipotel. Nós fizemos isso acho que umas 2 vezes com a participação do Sebrae. Mas sempre foi muito difícil você juntar as pessoas para ir, sabe? Porque às vezes a pessoa deixa tudo muito em cima da hora e você está com uma parceria do Sebrae, o Sebrae tem que contratar o transporte, seja aéreo ou seja terrestre, tem que ser com antecedência. Então dificulta muito, né, fazer a coisa muito de última hora. Mas nós levamos grupos maiores aí na época para a Equipotel. E eu sempre encontro com alguns colegas lá na Equipotel, que vão por conta própria também. Não são muitos não, mas a gente encontra. Às vezes a gente passa em algum stand lá, fulano de Ouro Preto também esteve aqui, então a gente fica sabendo. Às vezes não encontra com a pessoa, porque a feira é muito grande, mas fica sabendo que a pessoa esteve lá. Então é muito importante isso, a pessoa participar, gastar um dinheirinho aí para ficar 2, 3 dias em São Paulo, no Rio, seja lá onde for, para poder conhecer, né? Coisas novas, produtos novos, serviços novos. Quanta coisa que eu implantei no hotel, que ideias que a gente pega em umas feiras dessas, né? A gente faz um contato e às vezes não precisa nem do fornecedor que estava lá, a gente mesmo desenvolve aqui com outros fornecedores. Mas é muito importante isso. Eu acho que eu pessoalmente me beneficio muito da participação nesses eventos. Ô Márcio, então eu quero agradecer a sua presença aqui, foi muito enriquecedor a nossa conversa. Obrigado. Eu espero que a gente converse outras vezes também, tá bom? Obrigado, também espero. Gente, muito obrigada pela participação. Esse é o 3º episódio, outros virão, então fique ligados nas nossas redes sociais que em breve vamos ter mais entrevistas. Obrigada.